Há um momento que nunca avisa quando chega. É súbito. É cruel. É definitivo. A cadeira na sala permanece, mas agora está vazia. A voz que um dia chamava seu nome já não ecoa nos corredores. E então, o que antes era apenas rotina, vira lembrança, vira ausência, vira um arrependimento que machuca, porque não pode mais ser reparado. Não se trata de algo que alguém fez por mal, mas do que deixou de fazer por descuido, por orgulho, por aquela falsa segurança de que ainda tem tempo. E o tempo, como sempre, não espera ninguém. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre pais. Vamos falar sobre o tempo que deixamos escorrer entre os dedos, sobre gestos que poderiam ter sido simples, mas que deixamos para depois. E quando o depois chega, já é tarde demais. O estoicismo nos ensina a lidar com a morte, sim. Mas, mais do que isso, ele nos ensina a viver antes que ela venha. A maioria dos filhos só percebe o que perdeu, depois que não pode mais tocar, ouvir ou abraçar. A vida cobra caro quando ignoramos o que importa de verdade. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo de vida, é que perdemos muito dele. E perder tempo, com orgulho, distanciamento ou silêncio, pode custar mais do que estamos dispostos a pagar. Este vídeo é um espelho, um espaço seguro para refletir, sem julgamento, mas com coragem. Coragem para olhar para dentro, e talvez reencontrar algo que ainda dá tempo de curar. E se isso estiver fazendo sentido, me diga nos comentários. O que você ainda gostaria de dizer aos seus pais, enquanto há tempo? Eu vou ler cada resposta, porque esse espaço é seu. E essas palavras podem ecoar muito mais longe do que você imagina. Vamos juntos, então, voltar no tempo, refletir sobre o que muitos só percebem tarde demais, e entender, com os olhos da filosofia estoica, o valor do que ainda temos, e do que precisamos aprender a valorizar antes que se vá. Tudo começa com o que quase ninguém percebe até ser tarde demais. O amor que só é visto quando se vai. Eles estavam sempre ali. Talvez com poucas palavras, mas com muitas ações. A mesa posta. A comida feita com o que havia. O esforço invisível de quem acordava mais cedo para que você pudesse dormir um pouco mais. Os sapatos gastos, para que você tivesse os seus. Mas no meio da correria da vida, essas coisas passam despercebidas. Não é por mal, é por distração. É por aquela sensação enganosa de que os pais são eternos. E então, eles adoecem, ou partem, e aquilo que um dia pareceu rotina, vira um vazio difícil de nomear. É nesse instante que muitos filhos percebem que o amor estava nas entrelinhas. Estava no silêncio cansado do pai que não reclamava, na presença firme da mãe que fazia tudo por todos e nunca pedia nada. O arrependimento começa aí, no eco da ausência, naquela voz que a gente daria tudo para ouvir só mais uma vez, nem que fosse para discutir, ou para ouvir um conselho que antes parecia chato. Marco Aurélio escreveu: não desperdice mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. E isso vale, também, para o filho que desejamos ser. Porque o amor dos pais, muitas vezes, não é feito de palavras doces, mas de cansaço acumulado, de silêncio suportado, de sacrifícios que eles nunca fizeram questão de contar. Quantos de nós aprendemos isso tarde demais? Quantos de nós só enxergamos o amor que recebemos, depois que ele já não podia mais ser devolvido? Essa é a primeira lição dura, porém necessária. Não espere o fim para reconhecer o que já estava presente. A gratidão não deve nascer do luto. Ela deve nascer da consciência. E se você ainda tem a chance, se ainda há alguém do outro lado da linha, do outro lado da porta,
Não espere. Valorize enquanto é possível. Reconheça enquanto há tempo. Porque o amor que não é visto se torna o arrependimento mais difícil de carregar. Mas nem sempre esse amor foi perfeito. Às vezes, o que recebemos veio misturado com falhas, limitações e silêncios dolorosos. Mesmo assim, existe algo poderoso na forma como lidamos com isso. E é sobre isso que vamos falar agora. O perdão que liberta antes que seja tarde. Nem todos carregam memórias suaves da infância. Nem todo pai foi presente. Nem toda mãe soube como amar da forma certa. Há quem tenha crescido com cicatrizes, com buracos deixados por palavras duras, pela ausência, pela falta de afeto, ou até mesmo por gestos que feriram mais do que protegeram. E nesse ponto, o coração se divide, porque uma parte ainda guarda mágoa, mas outra sente saudade do que poderia ter sido, sente falta daquilo que nunca chegou a acontecer. É aqui que a filosofia estoica nos oferece um ensinamento de valor eterno. Nós não controlamos o que recebemos, mas podemos controlar o que decidimos carregar. Epicteto nos lembra que as pessoas não se perturbam pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. O que isso significa? Que muitas vezes nos prendemos a uma versão dolorosa do passado, sem perceber que estamos nos ferindo novamente, todos os dias, pela forma como escolhemos lembrar. Perdoar não é dizer que foi justo. Não é apagar o que aconteceu. Perdoar é soltar o peso e deixar de se definir por ele. É olhar para trás e dizer: sim, isso me feriu, mas isso não vai mais decidir quem eu sou. E o mais curioso é que, muitas vezes, quando esse perdão acontece, mesmo em silêncio, ele cura não só você, mas também aquela relação que parecia impossível de se reconstruir. O filho que decide perdoar antes da partida dos pais, não apenas se liberta de um passado aprisionado, mas também evita um futuro marcado pelo arrependimento. Porque o que não foi resolvido em vida torna-se um fantasma difícil de calar, e nenhum silêncio pesa mais do que aquele que poderia ter sido uma conversa, um abraço, um simples "eu entendo, apesar de tudo". Se existe algo dentro de você que ainda não foi dito, que ainda dói, reflita. Isso vale o peso que você tem carregado. E mesmo quando conseguimos perdoar, há algo ainda mais difícil: demonstrar amor antes que o tempo se esgote. Porque muitos filhos carregam não apenas mágoas, mas palavras de carinho que nunca foram ditas em voz alta. É sobre isso que vamos falar a seguir: o amor não expressado e o vazio que ele deixa. Há algo que dói mais do que uma palavra dura. É o que nunca foi dito. Vivemos como se o tempo fosse infinito, como se o outro fosse durar para sempre, como se o amor pudesse ser adiado indefinidamente. Muitos filhos amam em silêncio. Guardam o sentimento como quem esconde um tesouro, esperando o momento certo para oferecer. Mas esse momento certo nem sempre chega. A rotina, o orgulho, a correria, os traumas. Tudo parece mais urgente do que dizer: eu te amo, apesar de tudo. Obrigado pelo que fez, mesmo que tenha sido pouco. Eu reconheço o que você tentou dar, com as ferramentas que tinha. E quando chega o fim, quando o quarto fica vazio, quando o número de telefone não atende mais, quando não há mais olhos para olhar nem mãos para segurar, então a ausência se torna um espelho cruel, revelando tudo aquilo que nós mesmos deixamos de oferecer. A filosofia estoica nos alerta para isso. Não postergue virtudes. Não adie o que é essencial, porque a vida é incerta, e o amanhã é apenas uma suposição. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E o que mais passa, silenciosamente, é a oportunidade de amar com palavras, com gestos simples,
com aquela ligação que sempre ficou para depois. Você pode até pensar que seus pais sabem que você os ama. Mas às vezes, mesmo quem nos deu a vida, duvida disso, principalmente quando o silêncio dura mais do que deveria. E o mais triste é que o remorso não se dissolve com flores no túmulo. Ele se carrega na alma, como uma carta que nunca foi enviada, como um abraço que ficou preso no peito. Por isso, se você ainda tem a chance, diga, demonstre. Não espere que seja tarde demais para amar com coragem. Mas talvez você esteja ouvindo isso e pensando: já é tarde para mim. Meus pais já partiram. Ou talvez a relação esteja rompida de forma irreversível. Mesmo assim, há um caminho, uma forma de ressignificar tudo o que não foi dito, nem feito. É sobre isso que vamos falar agora. Como honrar os pais, mesmo após a partida. Quando os pais se vão, algo dentro de nós se cala. É um silêncio que não grita, mas que pesa. Pesa nos dias normais, nas datas comemorativas, no que ficou por dizer. Mas aqui está uma verdade profunda. Mesmo na ausência física, a presença deles continua viva, na forma como escolhemos viver. Honrar os pais não termina com a morte. Honrar os pais é um modo de caminhar no mundo. É carregar as virtudes que eles tentaram ensinar, ou aprender com os erros que eles cometeram. É olhar para trás, com os olhos da maturidade, e dizer a si mesmo: eu entendi agora. Eu reconheço, mesmo tarde. E por isso, vou fazer diferente daqui para frente. A filosofia estoica nos ensina que não somos prisioneiros do passado, mas temos responsabilidade sobre como o passado nos molda. E mais do que isso, temos o poder de transformá-lo em virtude. Você pode honrar seu pai sendo um homem mais justo. Pode honrar sua mãe sendo alguém mais presente. Pode honrar os dois sendo paciente com seus próprios filhos, oferecendo a eles o que talvez você não tenha recebido. A honra se manifesta nas escolhas pequenas, na forma como você trata quem o criou, ou na forma como lida com sua memória, no respeito que você demonstra quando fala deles, e até no silêncio, quando é um silêncio de saudade, não de culpa. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. Mas aqui, a melhor homenagem também é ser melhor do que o que eles conseguiram ser. Não se trata de fingir que foram perfeitos, mas de entender que todos somos imperfeitos tentando amar, tentando cuidar, tentando sobreviver às próprias dores. E se houve falhas, e sempre há, então a cura está em reconhecer e viver de modo a não perpetuar as mesmas dores, a viver com mais consciência, com mais presença, com mais compaixão. Essa é a forma mais profunda de honrar a memória de alguém. Usar o que ficou como lição, não como prisão. Mas, e quanto à culpa que ainda pesa? Aquele arrependimento que insiste em voltar. Nas madrugadas silenciosas, ou nas memórias inesperadas. A seguir, vamos falar sobre isso. Como se libertar da culpa e ressignificar a dor com sabedoria estoica. A culpa, ela chega quando é tarde demais para um pedido de perdão. Quando a ligação não foi feita. Quando a visita foi adiada. Quando o abraço foi substituído pelo silêncio. É nesse momento que muitos filhos sentem o peso de tudo o que poderia ter sido feito. E não foi. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza. A culpa não corrige o passado. Ela adoece o presente e impede que o futuro se construa com leveza. A filosofia estoica não nega a dor. Ela acolhe, mas ensina a transformá-la. Epicteto nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. Então, e se a culpa for vista como um convite à consciência, um lembrete de que algo importa profundamente para você,
algo que não pode mais ser mudado lá atrás, mas que ainda pode te guiar daqui para frente. Talvez você não tenha dito o que sentia, mas pode dizer isso hoje, vivendo de forma a honrar o que sente, transformando a ausência em presença, transformando o arrependimento em ação. Se a dor for forte, que ela seja também profunda o suficiente para te transformar, para fazer de você alguém mais sensível, mais atento, mais presente para aqueles que ainda estão ao seu redor. Quantas vezes deixamos o amor para depois? Quantas vezes acreditamos que os laços de sangue seriam eternos? Mas a vida não espera, e quando chega o silêncio definitivo, ela nos deixa apenas com o que vivemos, ou com o que deixamos de viver. O estoicismo nos ensina a agir com sabedoria diante do irreversível, a reconhecer o que não depende mais de nós, e focar no que ainda pode ser construído. Hoje, agora, no instante presente. Se existe arrependimento em você, transforme isso em presença para com os que ainda estão vivos, para com seus filhos, seus irmãos, seus amigos, ou até mesmo consigo mesmo. A dor pode continuar, mas não precisa ser destrutiva. Ela pode se tornar um alicerce, uma memória viva, uma bússola, um legado. E agora que caminhamos por essa estrada juntos, chegou o momento de fechar este ciclo com uma reflexão final, um ensinamento estoico para guardar, para sempre. O tempo passa, e com ele, os olhares se apagam, as vozes se silenciam, e os braços que um dia estiveram abertos, um dia deixam de estar. Mas há algo que nunca desaparece: o impacto da presença, o valor dos gestos, e a memória daquilo que foi feito, ou não foi. Se hoje você ainda tem a chance de olhar nos olhos, de pedir perdão, de agradecer, ou simplesmente de ouvir em silêncio, faça isso, porque o que nos fere mais profundamente não é o erro, mas a omissão. E se a vida já levou aqueles com quem você tinha dívidas emocionais, então que essa dor te transforme, que te lembre, todos os dias, do que realmente importa, do que vale ser cultivado, do que não pode ser adiado. A filosofia estoica não quer que você se culpe. Ela quer que você acorde, que viva com propósito, com presença, com consciência de que tudo o que é valioso pode desaparecer. E é justamente por isso que precisa ser honrado enquanto existe. Se essa mensagem ecoou dentro de você, deixe seu like agora. É só um gesto, simples, mas que nos ajuda a continuar espalhando reflexões que importam. E se sentiu conexão com o que ouviu até aqui, considere se inscrever. Tem muita coisa profunda esperando por você neste canal. E antes de ir, olhe com atenção os vídeos que estão aparecendo aqui na tela. São reflexões que continuam essa jornada. Talvez uma delas seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. E talvez seja ela que te ajude a dar o próximo passo. Não deixe que a dor seja em vão. Use-a como uma ponte. Para amar mais, para julgar menos, e para viver com a coragem de quem já entendeu que o tempo não espera por ninguém.